Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Deus te abençoe, você que já está comigo assistindo essa escola. Deus tem uma palavra, uma instrução para você. Peço a oração sua também por mim, para que Deus me dê graça para a ministração de hoje. É um assunto muito importante, não é? E Deus com certeza vai nos abençoar. Amém? Vamos orar pelos pedidos que foram apresentados no nosso caderno de oração. Amém? Pai Celeste, quero entregar nas tuas mãos todos os pedidos deste caderno, Pai, pedindo a tua intervenção, a tua resposta, a tua ajuda, todos aqueles que têm, ó Deus, colocado os seus pedidos, esperando o socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Pai. Abençoa essas vidas, eu oro por todos eles, entregando nas tuas mãos. Também aqueles que vão estar comigo nessa live, Pai, nessa escola bíblica desta manhã de domingo, que possam ser abençoados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, socorridos pelo Senhor, Pai. Abençoa grandemente essas vidas, eu entrego nas tuas mãos todos eles. Oro pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor, por tudo que esse país está enfrentando e este planeta Terra. Que as tuas mãos estejam sobre os governantes, que as tuas mãos estejam sobre os médicos e aqueles que estão carecendo do socorro, da cura, Pai. Que as tuas mãos possam operar este sinal, como a tua serva, irmã Jovita, que está melhor, Pai, nós possamos vê-la completamente restaurada. Pai, entrego assim nas tuas mãos este dia, abençoa nossos cultos também logo mais à noite presenciais, e que as tuas mãos estejam sobre todos nós. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero cumprimentar todos vocês que já estão conosco, aqueles que vão assistir depois também, que Deus abençoe e dê um ótimo domingo. Amém, queridos? Mas nós agora vamos abrir a nossa escola cantando o hino 545 do Cantor Cristão. Amém? Abra agora o seu cantor
e vamos adorar o Senhor com este hino. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo, né? É louvando que nós vamos estar assim adorando o Senhor, e é muito interessante começar a nossa escola já com este louvor. Queridos, hoje nós estamos estudando instruções sobre eunuco e o celibato. Eu estou reproduzindo um pouco da nossa aula, não é? E nós vamos estar hoje resumindo um pouco, amém? Porque é muito material e eu quero trabalhar com calma com vocês. Amém, queridos? Então vamos lá. Veja o que Paulo simplesmente repete, o ensino de Jesus, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 9 até o versículo de número 12. Amém, queridos? Então nós vamos estar agora aqui fazendo essa meditação. Amém? Vamos lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou porneia, e casar com outra, comete adultério, boiqueia. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olhe bem, irmãos, que Jesus deu uma explicação, nós falamos e vamos repetir, detalhando para vocês por que essa fala dos discípulos. Porque a condição é muito séria e deixou eles preocupados com relação quando poderiam separar e casar de novo. Vamos entender isso aí. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Qual é o conceito? De ficar, vamos dizer, no estado de celibato, quer dizer, sem casar, ficar sozinho, mas apenas aqueles a quem é dado. Agora Jesus vai dar uma explicação sobre o eunuco, que é o mesmo ficar sem casar. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens o fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ou seja,
não é concedida a todos que, por causa do ministério, continuem solteiros. Entendo, né? Agora aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre uma seita que exige dos seus líderes, não é, que viva uma vida celibato, uma vida que não pode se casar. Tá lá. Entendo que o romanismo, por razões políticas, induziu a interpretação errada desse texto para instituir a restrição ao casamento para todos os seus ministros. E já há algum tempo vemos que o resultado desse erro foram as práticas abomináveis no seio daquela seita, como abusos, homossexualismo, pedofilia, essas coisas que estão vindo a público através da mídia. Vemos aqui então que o celibato não é mais espiritual que o casamento e que não é para todos o que tem sido chamado para o ministério eclesiástico, mas é uma questão de expediente apenas para quem tem esse dom. Amém? Nós agora vamos voltar para fazer uma análise sobre o texto, que é exatamente Mateus 19:3, quando surge a pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então vamos conhecer de onde surgiu essas conversas e tudo que nós estamos tratando hoje. Havia, nos dias de Jesus, duas escolas de pensamentos lideradas por dois rabinos, Iliel e Shammai. Um dizia que o homem poderia repudiar sua mulher por qualquer motivo, no caso de Iliel, e outro só permitia em caso de adultério, que se chama moqueia, né? Muito bem, concedendo à parte inocente o direito de casar-se novamente. No caso, Shammai é o dono dessa ideia ou dessa teoria. A consulta dos fariseus acima tinha por objetivo conceder... Vou repetir. A consulta dos fariseus acima tinha por objetivo conhecer qual das duas escolas Jesus adotaria em seu ministério. Mas que decepção para isso! Pois Jesus não aceitou nenhuma delas e chamou a atenção para o que Deus fez ao formar o homem e a mulher e promover o casamento deles. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos lá. Deus instituiu o casamento indissolúvel. Só a morte pode separá-los. O homem criou o divórcio. Vamos lá. Os versos 7 e 8, nós estamos falando sobre Coríntios capítulo 7, né? 1 Coríntios 7. Os fariseus argumentam para o que mandou Moisés da carta de divórcio e repudiar. Aqui ainda é o texto de Jesus conversando, né? Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, no princípio não foi assim. Eles argumentaram que Moisés dera a carta do divórcio, porque e etc. Jesus vai esclarecer: por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não foi assim. Vamos fazer uma reflexão sobre dureza do coração, né? Talvez alguém argumente que ainda temos corações duros, por conseguinte devemos manter o divórcio em nossas igrejas. Cabe-nos esclarecer, vamos lá, que o coração duro pertence à velha natureza, como lemos na carta de Paulo aos Efésios, está lá em 4 de Efésios 17 a 20. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não é? Porque argumentar que temos corações duros, calma lá, vamos ver o que diz Ezequiel lá no capítulo de número 36, versos 26 e 27. Deus promete corações novos, de carne, tirando o coração de pedra e colocando o Espírito, né? O Espírito aqui é o Espírito Santo, para andarmos nos seus estatutos e guardar os juízos e observá-los. Então, coração duro pertence à nova natureza. Agora os nossos corações foram entregues ao Senhor, como diz a palavra: filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. E como descreveu Paulo, né?
Se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Mas vamos lá. Outro argumento de alguns é que Jesus estabeleceu a exceção em caso de relações sexuais ilícitas. Está lá em Mateus 19:9. Registro de Mateus que Marcos, Lucas e Paulo não mencionam. Por quê? Vamos entender as Escrituras, irmãos. Não adianta você pegar um texto e fazer dele uma base doutrinária. Nós aprendemos, quando estudamos hermenêutica, que é a ciência da interpretação do texto, a buscar o contexto, para através do texto e do contexto, então nós criarmos uma doutrina baseada nas Escrituras. Não é isso? Por isso que a palavra está aqui, não é? Marcos e Lucas e Paulo não mencionam. E por quê? Vamos lá. Segundo se sabe, cada evangelista tinha como destinatário um povo com costumes e culturas diferentes. E cada um deles tomaram cuidado de alcançá-los sem melindrar seus costumes, hábitos e crenças. De outra forma, eles não alcançariam seus objetivos. Haja vista o fato de Mateus usar preferencialmente a expressão reino dos céus, devido os judeus evitarem citar o nome de Deus como base no mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Salvo em casos excepcionais, você vai encontrar Mateus citar apenas 4 vezes reino de Deus, enquanto Marcos usou tal expressão 14 vezes e Lucas 32 vezes, pois tinham destinatários menos rígidos nesse sentido. Mateus, por exemplo, que escreveu para os judeus que diziam guardar a lei de Moisés, por esse motivo, entenderiam bem o que Jesus se referiu a citar Mateus 19, capítulo 19, versículo 9, que era de acordo com Deuteronômio 24:1, não é? Em caso de situações previstas em Deuteronômio 22, 13 e 30, onde vai encontrar que o homem, quando casava com uma mulher, porque eles tinham o sistema de casar e não se ajuntar. E eu vou esclarecer isso aqui. E se no dia deles consumarem o casamento não encontrasse a mulher virgem, ele tinha o direito de dar carta de divórcio e aí sim estava livre. Então tratava-se de uma cultura, não é, do povo e não de um mandamento para a igreja. Vamos continuar. Para esclarecer melhor o leitor, os casamentos judaicos aconteciam sem que eles se ajuntassem de fato, como registra Walter Well em sua enciclopédia histórico-teológica na seção que trata do noivado judaico, que normalmente durava 1 ano, e cita como referência Mateus 1,18, José e Maria, em sua página 238. Nós tivemos um problema desse, não é, amados? Quando José intentou largar Maria porque ela apareceu grávida antes deles consumarem o casamento. Mas então ele foi orientado que o que estava com ela se tratava exatamente, né, de uma obra do Espírito Santo cumprindo uma profecia de Deus. Aí foi resolvido o assunto. Como Marcos escreveu para os romanos, Marcos 10, 2 e 12, onde trata do assunto, no verso 10 e 12, Jesus define com os seus discípulos: e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. O curioso é que Jesus estava num ambiente onde os fariseus lhe fizeram a pergunta. Mas agora Marcos mostra que quando Jesus veio para recluso, para casa com os seus discípulos, eles voltaram a interrogar, aonde Jesus então vai esclarecer para os discípulos dele. E então está lá, né? E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Agora vamos para Lucas, que também não tem essa citação de Mateus. Lucas escreveu para os gregos, né? Lá em Lucas 16 e 18, vai se citar este assunto de Mateus também. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com uma repudiada pelo marido, adultera também. Então eu estou citando os contextos do texto exatamente de Mateus, né? Vamos agora para Romanos. Paulo
para a igreja gentílica. Paulo não escreveu para os judeus. A mensagem de Paulo abrangia mais as igrejas gentílicas. Lá em Romanos 7, 2 e 3, ele diz, olha o que está dizendo, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Então veja que o texto está trazendo para a nossa meditação, para nós nesta manhã, nesse estudo que estamos fazendo sobre o divórcio e novo casamento, que biblicamente isso daí precisa de ser muito bem analisado, né? Agora vamos contextualizar para Paulo falando lá em 1 Coríntios 7, é o versículo 10, o versículo 11, depois o versículo 39. Neste caso, esta citação do casamento judaico poderia dar interpretação errada, já que estas culturas de casamento casam-se e ajuntam de imediato. Então não tem um período, casaram hoje mesmo tem a lua de mel, aconteceu conosco, né? Após os esclarecimentos, né, se você examinar esses textos, está exatamente falando sobre a questão do casamento é um e não pode haver separação. E se houver, como está lá em Mateus, que a mulher ajunte-se com o seu marido, ou senão fique sozinha, não é? Como o texto que já foi lido. Após os esclarecimentos de Mateus 19:9, que a carta de divórcio que Moisés liberou acontecia dentro da cultura de casamento judaico, que no caso de o homem se juntar com outra esposa após um ano, após o esclarecimento de Mateus 19:9, que a carta de divórcio que Moisés liberou acontecia dentro da cultura de casamento judaico, que no caso de um homem, ao ajuntar-se com a esposa após um ano, não a encontrasse virgem, você pode examinar lá, Deuteronômio 24:1, depois o verso 22, né? E depois o 13 e 19, os discípulos tiveram uma reação impactante, porque se é só nessas condições, aí é que vai surgir essa frase. Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles mesmos acharam. Imagine, vai casar, de repente você vai ter que ficar sozinho, então é melhor continuar. Então Jesus vai falar. Jesus fala da castidade, respondendo à reação dos discípulos, revelando 3 tipos de eunuco. Então eu estou repetindo aqui só para esclarecer em detalhe. Eunuco de nascença, homem que não necessita de casar-se, nasceram assim, não precisam de mulher. É muito interessante, tem homens que vivem sozinhos, têm boas amizades, mas não têm necessidade de mulher. 2, eunucos que foram castrados pelos homens, tiveram seus testículos, retirados, a fim de torná-los impotentes. Segundo a tradição, Daniel e seus companheiros passaram por essa prova. 3, eunucos que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Aqui pode ser aqueles que, embora possuindo todas as funções para a prática do sexo e reprodução, ficam em castidade renunciando esse prazer por amor ao reino de Deus. Então, são esses pontos que nós estamos trazendo para você, para nós estarmos agora passando a dar explicações nesse texto que nós estamos estudando. Alguns exemplos de mulheres que foram abandonadas pelos maridos infiéis, que se juntaram a outras mulheres, mas elas, por amor a Deus, permaneceram sós. Há igualmente homens que assim fizeram, né? Então está aqui o texto. Agora eu faço uma pergunta e a respondo, né? Como tratar os casos já existentes em nossas igrejas? Como agir em caso de novas famílias que foram formadas após uma experiência de divórcio por parte de um dos cônjuges e por falta desses esclarecimentos por parte do ministério, estão na membresia? Então, como fazer? Como tratar? Vamos lá. Considero que não devemos abanar a Bíblia em seus rostos e separá-los, mas levá-los ao arrependimento pelo erro e mostrá-los que estão agora numa aliança que só a morte poderá separá-los. Certo? Porque é o caso, eu estou falando agora em nome do Ministério da Igreja em São Miguel Paulista. Nós não aceitamos que membros da nossa igreja estão aí, não é? Desculpe, eu estou suando um pouco.
que estão aí e que foram orientados, porque nosso ministério tratou deste assunto, né? Passaram-se 2 anos estudando, não é? E depois eu reuni todos os pastores do ministério e então nós juntos votamos, né, que a partir dessa data alguém que está membro da igreja de São Miguel Paulista, não é? E que foram instruídos e que votaram, acontecendo ele se separar e casar de novo, ele não pode ficar no ministério da igreja em São Miguel Paulista. Deixa eu deixar claro isso. Mas eu continuo dando estudo para você e depois eu vou explicar, porque mas a nossa GIORB e as igrejas evangélicas aceitaram, estão em prática e aceitam que o elemento se separe e case de novo. Eu vou explicar tudo isso para você mais para frente, porque nós estamos na GIORB, não nos separamos, nós respeitamos as igrejas que aceitam, não criamos nenhuma restrição, eles têm toda a liberdade de vir pregar, estar conosco, entende? Agora, não podem se tornar membro por uma questão do que nós determinamos no nosso estatuto, né? Porque nós temos o nosso estatuto e no nosso estatuto reza exatamente essa determinação. Mas deixa eu continuar fazendo o estudo, eu estou só dando uma explicação a vocês, tá bem? Vamos lá. Considero que não devemos abanar a Bíblia em seus rostos e separá-los, mas levá-los ao arrependimento pelo erro e mostrá-los que estão agora numa aliança que só a morte pode separá-los. Isso é casos que já existem, que já estão na membresia. Vamos lá. Bem como aqueles que vêm do mundo, sem esses esclarecimentos, porque vem casais que vêm com família, eu quero ser membro da igreja, mas ouvi isso e tal, nós vamos recebê-los, não temos nenhum impedimento, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles não tropeçaram numa coisa que conhecia, mas fizeram na ignorância. São aceitos, tanto de fora como vindo de outras igrejas que não receberam essa instrução. É só para deixar claro que esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Deixa eu continuar. Bem como aqueles que vêm do mundo, sem esses esclarecimentos, devem ser levados à mesma prática. Agora eu vou trazer aonde eu me baseio. Como aliança gibionita, que nunca poderia ter acontecido. Assim, essa aliança será considerada. Igualmente, irmãos que por falta de conhecimento devem ser incluídos na mesma condição. Comentaremos sobre esta aliança mais à frente. Vou trazer para vocês que uma aliança que não podia ter acontecido, aconteceu, e Deus depois honrou a aliança gibionita, e eu vou mostrar a importância que tem quando Deus honra uma aliança, ainda que não devia ter acontecido. Mas Deus honrou, nós temos que também honrar, amém? Enquanto que aqueles que estão no terceiro tipo de eunucos, como aconselhá-los? Como? Que busquem ao Senhor, que é poderoso para ajudá-los a vencer, e com certeza serão bem-aventurados se assim o fizerem, pois há muitos em nossa igreja nesta condição, e estão vencendo, que seja mais um entre eles. Agora vamos lá. E o marido que foi traído por sua mulher, ou o contrário, a mulher que foi traída pelo seu marido? O conselho da palavra de Deus é que seja perdoado e que seja perdoada. Não é? Por quê? Porque a lei do perdão, queridos, é forte, hein? A lei do perdão descrita em Mateus 18, 21 a 35, é muito clara. Jesus avaliou qualquer ofensa do nosso próximo contra nós em 100 denários, não é? Então vamos lá, do perdão, né? Enquanto a nossa ofensa a ele em 60 milhões de denários, levando em conta que um talento valia 6.000 denários. E no verso 35 ele fecha, que é muito forte, olha, registra assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um seu irmão a sua ofensa. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém, não é? Agora, se eu perdoo, mas não aceito mais como minha esposa. Eu perdoo, mas não aceito mais como meu esposo. Tá bom, você está livre para viver sozinho agora. Só que para continuar hoje como membro da Igreja de São Miguel Paulista, você vai ter que ficar só. Amém? Mas vamos estudar e falar mais. Eu não vou muito longe, mas vou adiantar mais um pouco. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando arrependimento e perdão acontecem,
podem ver um segundo casamento de pessoas divorciadas anteriormente como uma aliança muito semelhante àquela que foi feita entre os israelitas e os gibeonitas, como registrada lá no Josué capítulo 9. Deus instruiu a Josué e os israelitas para que eliminasse da terra todos os cananeus que viviam lá. Eles já tinham aniquilado totalmente as cidades de Jericó e Ai. Estavam agora se aproximando da cidade dos heveus em Gibeon. Os gibeonitas tinham ouvido que eles tinham feito com Jericó e Ai e estavam grandemente amedrontados. Os anciãos da cidade projetaram um plano para enganar Josué e induzi-lo a entrar em aliança de paz com eles, pois sabiam que se conseguisse tal intento, sairiam ilesos. Os gibeonitas enviaram uma embaixada, vocês conhecem a história, né? E lá enganaram, não é? E depois Josué descobriu que eles estavam dentro dos perímetros, dentro da área em que ele não poderia nunca fazer uma aliança com eles, não é? A despeito do fato de que foi uma aliança que nunca deveria ter acontecido, pois foi estabelecida mediante fraude e engano. Uma vez feita, os israelitas eram responsáveis em honrá-la. Josué e seus líderes entenderam o assunto da aliança e o seu valor diante de Deus. Não podiam quebrá-la, não é? E mesmo que tivesse sido feita através de engano, os cananitas pagãos, aos quais Deus havia ordenado os israelitas que destruíssem, que a ordem de Deus é que ele destruísse. Mas eles enganaram, engodaram e não deixaram, não é? E acabaram eles se libertando, se livrando, não é, do que deveria acontecer com ele. E o conceito da aliança de Josué foi tão forte, não somente preservou os gibeonitas, mas no capítulo 10 de Josué, ele e os israelitas lutaram ao lado dos gibeonitas para ajudá-los a derrotar os seus adversários. E não para aí, né, a importância dessa aliança. Olha só, em 2 Samuel capítulo 21, aí já estamos lá no tempo de Davi, né? A fome estava assolando o povo de Israel. Quando o rei Davi inquiriu o Senhor a respeito dela, foi informado que era o resultado do rei Saul ter violado a aliança e de ter levado os gibeonitas à morte. A fome só terminou quando o rei Davi foi aos gibeonitas e se arrependeu e fez a instituição pelos rebeldes, pelos atos rebeldes de Saul, o rei anterior. Vemos aqui novamente o incrível valor que Deus coloca sobre a aliança, ao honrar uma aliança que nunca deveria ter sido feita. Assim é com o segundo casamento de pessoas anteriormente divorciadas. Jesus chama esse novo casamento de adultério, que nunca deveria ter acontecido. Todavia, quando acontece, se há um reconhecimento do pecado, arrependimento, perdão e acordo com Deus, então ele honrará e abençoará até mesmo a aliança que foi expressamente proibida. Então os irmãos veio, mas aí é num caso da ignorância, a pessoa ela não sabia, né? Então aconteceu. Então nós estamos tratando desse assunto. Agora eu quero concluir. Veja bem, segundo votamos, agora eu estou falando da igreja de São Miguel Paulista, né? Na obra da restauração. Então está aqui, segundo votamos em nossa igreja evangélica São Miguel Paulista, na obra da restauração, serão aceitas as pessoas vindas do mundo ou crentes que não foram devidamente instruídos nessa verdade, né? Agora eu faço uma nota, isso está no nosso, né, nos nossos documentos, né? Essa concessão não deve ser considerada uma solução para aqueles que desejam se divorciar e casar de novo, ou que a mesma abre a porta para o divórcio e o novo casamento em nossa igreja, o que seria uma incoerência depois de tudo o que estudamos anteriormente. Porém, uma análise para aqueles que, por total ignorância com respeito aos ensinamentos bíblicos, contraíram novas núpcias, organizaram novas famílias e estão, após esses esclarecimentos, arrependidos e, por conseguinte, querem o perdão de Deus e a sua bênção. Não é? Eu posso trazer esses esclarecimentos bíblicos usando exatamente os contextos. Olhe bem, como os casamentos considerados ilícitos no Antigo Testamento, a partir do momento em que foram definidos como tais nas leis dadas por Deus a Moisés. Está lá em Levítico 18, 1 e 18.
E se você pegar e analisar lá, você vai encontrar o exemplo de Abraão e Sara. Está lá em Gênesis 20:12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha esposa. Comparando Levítico 18:9, os pais de Moisés, Joquebede, era tia de Anrão. Está lá em Êxodo 6:20. E Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. Comparando com Levítico 18:13, estes casamentos passariam a partir de então, não é, a constar das listas de casamentos ilícitos. Em épocas remotas, os casamentos de parentes próximos eram necessários, como Adão e Eva, com quem Adão casou com Eva, não é? Caim e sua irmã, mas Deus, a partir da lei dada a Moisés, colocou um ponto final nessa prática. Até a ciência desaconselha essa prática hoje, para evitar filhos deficientes que podem surgir dessas uniões. Nota, esta citação acima tem por finalidade o ensejo de também colocarmos um ponto final em divórcio e novo casamento, após esclarecimentos bíblicos apresentados, com o intuito de sararmos a igreja dos costumes do mundo. E eu quero, aproveitando, já encerrando essa aula, né, vou só apresentar esse ponto e depois vou encerrar e continuo no outro domingo. Vamos lá. Quero transcrever para sua meditação a publicação do jornal A Imprensa, desculpe eu pegar um jornal tão velho, hein? Do dia 5 e 6 de agosto do ano de 1900. Rui Barbosa se posiciona contra a aprovação pelo Senado em primeira discussão do projeto do divórcio, o qual foi derrubado pela Câmara dos Deputados. Foram 2 discursos contra e 1 a favor. O autor do projeto foi o senhor Martinho Garcês, de Sergipe, opondo-se a ele o senhor Gomes de Maranhão e Rui Barbosa da Bahia. Rui deixava claro que repugnava a instituição do divórcio e a chamava de mercadoria refugada pela cristandade brasileira. Reconhecia, porém, que os divorcistas, né, estavam menos longe da vitória do que seus antagonistas pretendiam, e que alguns anos mais de persistência nesta reivindicação subversiva da felicidade dos nossos lares bastariam para nos escrever, né, maquiadores, imitadores satisfeitos do protestantismo germânico, que eram os alemães, e da impiedade francesa no rol dos povos civilizados pela poligamia ocidental. Comparando o divórcio com outros problemas de âmbito nacional, Rui Barbosa considerava o mal de todos os males. Alterava, segundo ele, a substância do casamento, que ele considerava a maior das instituições civis, sagrada matriz da sociedade, e operava uma revolução orgânica na estrutura moral de um povo. Tocar na família, dizia Rui Barbosa, é mais sério do que tocar no Estado. Tá? Da Enciclopédia Cultural SPGE de Lopes. Não é? Eu tenho muito mais material para vocês, mas eu vou parar aqui, né, e continuo no próximo domingo e vou dar um esclarecimento, né, sobre como, quando e como é que é visto pela nossa GIOB, pelas igrejas. Eu já dei uma paletada para vocês, mas isso não nos separa, nos guardamos, sabemos que não é fácil, mas com a graça de Deus nós conseguimos. Amém, queridos? Nós queremos agora chamar nosso hino para nós podermos orar depois pelos aniversariantes. Amém? Quero chamar agora o hino 137 do cantor cristão. Abra o seu cantor, vamos cantar e depois eu volto para nós orarmos e fazermos o encerramento. Amém? 137 do cantor cristão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor.
partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus, graças a Deus, né? Deus é bom, estamos conosco. Agora você que fez aniversário nesta semana, que Deus te abençoe e multiplique muito os teus anos. E eu desejo a você muitas felicidades. Amém, queridos e queridas que aniversariaram. E você que está conosco, eu sei que está quente esse estudo, né? E nós respeitamos as igrejas que não aceitam assim, que aceitam aquilo que está voltado, e eu ainda vou falar um pouco mais sobre o assunto, mas vai ficar para o próximo domingo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós estamos estudando um assunto bíblico que eu quero trazer como enxergamos e como o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista enxerga também. Amém, queridos? Mas vamos agora, então, orar pelos nossos aniversariantes e por você que está conosco. Amém? Pai Celeste, muito obrigado por essa escola. Entregamos nas tuas mãos todos os teus filhos que estão conosco. Também te pedindo as tuas bênçãos para os nossos aniversariantes e que eles possam citar e guardar este versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão conosco, e essa oração é abrangente a você também que está conosco, amém? E agora eu despeço de você, te lembrando que daqui a pouco nós temos o clamor do meio-dia, e às 18 horas o nosso culto público para você também, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.